Empreender é fácil? Quando devo abrir a minha empresa? Fala, empreendedores! E será que rola eu abrir o meu negócio? Qual é o momento ideal para eu abrir a minha empresa? Antes de mais nada, se você acha que esse conteúdo faz sentido para você, para algum amigo, algum familiar, não esquece de compartilhar, dar um like, seguir o canal. Só assim o YouTube entende que, poxa, da hora esse canal, hein? Esse cara tá falando alguma coisa que faz sentido. Seguinte, eu sempre falo que empreender é muito desafiador. É como você saltar de um prédio sem paraquedas e depois você vê como que você vai abrir esse paraquedas, né? Então, empreender não é uma tarefa muito fácil, mas você pode estar num momento que você precisa dar um passo a mais na sua vida e decida por empreender. Ainda mais nesse cenário que nós estamos, um desemprego alto, um alto índice de desemprego, uma inflação baixíssima, que as pessoas estão com o dinheiro parado por conta de uma rescisão ou porque já guardavam dinheiro e não sabem onde investir e pensam em empreender, fazer algo que gere um tipo de receita, gere um resultado por meio de uma empresa. Então eu vou te falar basicamente dois tipos de critérios. Existe o critério subjetivo e o objetivo. O primeiro critério subjetivo é o motivo. Por qual motivo você deseja empreender? Se você deseja empreender porque você acredita, putz, eu não vou ter horário, que legal, não vou ter ninguém me cobrando, não vou ter controle de jornada, não vou marcar ponto. Esquece, esse motivo você já está errado, irmão. O negócio é assim, você começa a empreender, você tem que trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Na realidade, você está o tempo todo pensando no seu negócio, o tempo todo agindo estrategicamente ou operacionalmente para manter o seu negócio. Então esse é um dos pontos subjetivos. Outro ponto subjetivo, eu sempre falo que você tem que ter um propósito para empreender. Não adianta você empreender por buscar dinheiro. Se você buscar o dinheiro não vem. Quando você busca um propósito diferenciado naquilo que você faz, o dinheiro vem naturalmente. Então busque um propósito. E normalmente o dinheiro ele está ligado ao impacto positivo que você tem na vida das pessoas. Empreendendo, você consegue empregar mais pessoas, gerar recursos para o governo e buscar uma solução de mercado, uma dor de mercado mal resolvida ou que ainda não foi solucionada e você empreende para resolver isso. Então tenha um propósito. Por exemplo, no Serac, o nosso maior propósito é impactar positivamente, transformar a vida das pessoas por meio de doações, por meio de prosperidade para as pessoas do nosso time. Então isso é muito impactante, muito legal, até para a sustentabilidade do negócio. É muito legal ter um propósito. Outro critério muito legal e muito importante é a característica do empreendedor. Hoje o empreendedor ele precisa ser um cara muito disciplinado. Ou seja, ele precisa ter sempre uma rotina, ele precisa saber que ele não tem horário para trabalhar, que ele vai ter que acordar cedo, que ele vai ter que dormir tarde. Isso porque você não se torna excelente antes de ser frequente. Você precisa ser frequente. Você precisa, na sua jornada de empreendedor, se tornar excelente para que você possa prestar um serviço legal. Então você precisa ter uma disciplina muito boa. Outra questão também, você precisa ser persistente, resiliente. Você vai enfrentar vários obstáculos. Você vai ter que saber entender, né, do seu negócio, do seu core business. O que é o core business? O seu negócio principal. Você vai ter que entender de gestão de negócios, você vai ter que entender de tributos e você vai ter que entender de pessoas, gestão de pessoas. Você tem que liderar algumas pessoas, principalmente na maioria dos negócios, né? As empresas elas contratam pessoas para trabalhar para o empreendedor, até para que ele possa multiplicar o alcance e com isso atuar estrategicamente e outras pessoas no operacional conseguem fazer com que esse crescimento seja proporcionado. Outra dica muito importante que eu sempre costumo direcionar os meus líderes é você ser bem-humorado, você ser um otimista incansável. Porque você lidera pelo exemplo. Você precisa ter essa característica para ser um empreendedor de sucesso.
Você tem que estar um cara bem para cima, um cara que tem uma visão de negócios, para que as pessoas possam fazer aquilo que precisa ser feito, que você desperte isso nessas pessoas. E como um líder, como um empreendedor, até para você abrir o seu negócio, um líder tem que servir. Tem até o ditado: o líder que não nasceu para servir não serve para liderar. Então você tem que servir. Um empreendedor serve o seu time. E o último ponto que eu acho muito importante, até muito presente na minha jornada, e que poucas pessoas falam no mercado, é competição. Se você é um cara que não se importa com o que acontece no mercado, se eu for o segundo lugar, ou se eu não for tão bom, tudo bem e tal, você não vai prosperar. Esse vídeo é para que você possa se tornar um empresário e ver o sentido de abrir o seu negócio, mas um empresário de excelência. Então, se você tem um feeling competitivo, se você quer sempre mais e melhor, se você é insatisfeito positivamente, que você sabe que você pode alcançar o próximo nível, isso é excelente para os negócios. As empresas que mais prosperam, CEOs, diretores, presidentes de empresas, eles são extremamente competitivos e isso faz parte da sua característica. Portanto, esses são os critérios subjetivos. E quais são os critérios objetivos? Primeiramente, não comece um negócio sem o mínimo de planejamento financeiro. Pobre é uma coisa triste. Sem pelo menos que você tenha umas 6 vezes o seu gasto mensal guardado, além do negócio que você vai investir. Imagine o seguinte: você precisa abrir um negócio, você precisa de capital de giro, você precisa contratar matéria-prima, ou você precisa contratar pessoas, e você precisa de um dinheiro para começar. Você precisa de uma estrutura, você precisa de cadeiras, você precisa de mesas, você precisa de um local, você precisa se organizar financeiramente. Então, para que você, no meio tempo dessa jornada, você não sofra algumas surpresas, é importante que você tenha uma reserva. E eu te indico que você tenha pelo menos 6 vezes os seus gastos mensais. É muito parecido até com a reserva de emergência, quando você tem uma aplicação, quando você quer investir, quando você quer iniciar a característica como um investidor. E outro ponto muito importante que eu não posso deixar de te falar isso. Saiba contratar um contador que vai olhar para o seu negócio com a visão de dono, que vai fazer um planejamento tributário e que vai te ajudar a prosperar. Mais um critério: defina o seu modelo de negócios. Qual vai ser o seu core business, qual vai ser o seu processo de vendas, qual o mercado que você vai atuar, como vai ser a distribuição do seu produto, como vai ser a prestação do seu serviço. Isso bem feito vai nortear para o crescimento da empresa, para o processo de abertura da empresa. E aí, com isso, você vai definir o porte da sua empresa. Por exemplo, pode ser um MEI, que fatura até 81 mil no ano, pode ser uma ME, pode ser uma EPP, uma empresa de pequeno, médio, grande porte. Você vai ter que definir o porte e o contador vai te ajudar para isso. Por exemplo, uma ME hoje ela tem um faturamento de até 360 mil no ano. Já a EPP tem um faturamento de até 4 milhões e 800 mil no ano, imaginando que ambas estejam no regime do Simples Nacional. Mais um ponto: defina a natureza jurídica dessa empresa. Se você vai ter sócio, se ela vai ser limitada, se ela vai ser uma SA, se ela vai ser um empresário individual, se vai ser uma EIRELI ou se vai ser uma sociedade unipessoal. Por exemplo, vou dar uma característica da EIRELI, por exemplo. A EIRELI, você tem que integralizar até 100 salários mínimos no capital social da empresa. Então imagina, 100 salários mínimos, nós estamos falando de mais de 100 mil reais. Só que a contrapartida é que você responde as dívidas, os eventuais credores que acionarem a empresa para pagar a dívida, você responde até o limite do seu capital social. Já o empresário individual, ele não precisa integralizar um capital social, só que ele responde com o seu patrimônio pessoal. Essas são algumas características aí da natureza jurídica da empresa. E aí, definido isso, definido o modelo, definido o porte, definido a natureza jurídica, você vai para o planejamento tributário. Qual será o seu regime de tributação? Simples Nacional? Lucro presumido? Lucro real? Cada um tem sua particularidade. Normalmente as empresas começam no Simples Nacional.
e depois elas vão progredindo e vão para o lucro presumido ou lucro real. Existem algumas atividades que não podem ser enquadradas no Simples Nacional e também existe a questão do faturamento, né? A partir do momento que você tem um faturamento que excede 4.800.000 no ano, você automaticamente já desenquadra do Simples Nacional e é necessário que façam todo um planejamento tributário nesse sentido. Mais um ponto, faça o contrato social, você deve ter uma pessoa que elabore muito bem, delimitando todos os pontos do seu contrato social e, eventualmente, se você for um comércio ou uma empresa que precise de uma licença, você vai ter que ir nos órgãos retirar as licenças necessárias. São todos esses critérios, como eu falei, subjetivos e objetivos que merecem muita atenção do empreendedor. E é por isso que o Serac está aqui para lhe ajudar e acompanhá-lo nessa jornada. Então, bora empreender!